Amém? Acharam? Diz assim, a partir do versículo 20: Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Presta atenção nisso. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou, diga Deus nos mostrou, como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Somos declarados justos. Aí ele vai falar como eu e você somos declarados justos diante do Senhor. Nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Diga comigo, fé. Olha para a pessoa que está falando, diga assim: você é declarado justo pela fé em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus continua dizendo: isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. O versículo 23 é o versículo chave da minha mensagem dessa noite. Pois todos pecaram. Não foi somente um. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou em outras palavras, porque todos pecaram e foram destituídos. Ou seja, todos erraram, todos falharam. Homem e mulher erraram, falharam e são destituídos da glória de Deus. Mas o versículo 24, mas a Ele em sua graça, quem Ele? O Senhor Jesus, na sua graça, nos declara o quê? Ele nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Há uma redenção para a minha e a tua vida. Eu quero que, antes de você sentar, eu quero que você profetize sobre a pessoa que está do seu lado. Quantos aqui tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Então levante sua mão assim, de profeta, a mão direita. Pode ser a mão direita, a mão esquerda, não tem problema. Vai com a mão direita então. E agora você preste atenção na frase que você vai ter que dizer para uma pessoa, tá bom? Você vai chegar até uma pessoa e você vai declarar esta frase de profeta. Mas preste atenção na frase para não chegar tudo enrolado no final da frase, tá bom? A palavra que você vai dizer é assim, ó: não desista porque você é maior do que o seu erro. Entenderam? Você vai dizer uma palavra de calma, ainda não, calma, senão você vai... Não é isso. Preste atenção na frase mais uma vez. Não desista porque você é maior do que o seu erro. Você vai sair do seu lugar, você vai encontrar uma pessoa. Por quê? Por que isso, queridos? Porque há pessoas que estão nesse lugar e somente por esta palavra Deus já vai falar no seu coração. Precisam receber essa palavra. Então vai ter uma pessoa e você vai declarar sobre a vida dela: não desista porque você é maior do que o seu erro. Profetize sobre a vida dela. 2 ou 3 pessoas aí. Não desista porque você é maior do que o seu erro. Jesus. Glória a Deus. Vai declarando aí com fé. Diga: não desista porque você é maior do que o seu erro. Glórias ao Senhor. E pode se assentar já, queridos. Estou com esse microfone que está dando eco, eu não estou conseguindo tirar o eco. Olha para mim. Daqui como lá. Meus amados, escute isso com atenção. Na vida todos nós erramos, todos nós falhamos. E a coisa mais, eu vou dizer que ridícula, são pessoas hipócritas. São pessoas que têm o hábito de criticar o erro das outras pessoas, não é? Elas conseguem observar claramente os defeitos de outras pessoas e não conseguem observar os seus próprios erros.
falhando mais ou menos. Nós não temos essa autoridade e poder. Nós temos que entender que todos nós falhamos. E até hoje não existiu um ser humano que não tenha errado. Não existe uma mulher na história que não cometeu um erro. A grande verdade é que, como o versículo que lemos aqui, todos nós, não há diferença entre uma mulher, todos nós erramos, e o apóstolo Paulo diz isso, por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós falhamos, nós erramos. E Paulo está falando que todos nós erramos e não existe um de nós que não tenha cometido falhas. E por que você acha que muitas das vezes nós se posicionamos, muitas vezes nós queremos alcançar objetivos grandes, muitas vezes nós queremos milagres nas nossas vidas, muitas vezes nós queremos alcançar coisas extraordinárias e não estamos conseguindo alcançar, porque muitas vezes nós estamos preocupados em julgar pessoas, em olhar a falha de outros, e aí a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque se nós julgamos, nós não vemos o que tem na nossa frente, não é? A Bíblia deixa bem claro que em questão de julgamento nós não podemos julgar ninguém. Temos que entender e olhar para as nossas falhas e erros e nos consertar em Cristo Jesus. Agora, nós temos que entender que eu tenho erros, eu tenho falhas, e essas minhas falhas vão perturbar a minha família, essas minhas falhas vão perturbar meus familiares, meus amigos, pessoas próximas de mim, não é? E eu preciso me consertar diariamente diante do Senhor. Mas a grande questão é que você tem que entender que não existe nenhum erro seu que você possa cometer que Deus venha se surpreender com você. Deus conhece a sua vida. Deus sabe todos os detalhes da sua vida. E para Deus nada vai ser de surpresa. Você pode errar e as pessoas podem se surpreender com você. Você pode errar e as pessoas olharem e dizer, mas isso está acontecendo na vida dessa pessoa. É isso que ele está fazendo, é isso que ela está fazendo. Mas com Deus, Deus sabe de todas as coisas. E não existe um erro, não existe falhas diante do Senhor. E isso bem claro, específico, está escrito na palavra de Deus. Quando ele criou Adão, quando ele formou Adão e Eva, ele já sabia que eles iriam errar. E ele mesmo prepara o animal que vai ser oferecido mais à frente, o cordeiro que vai ser oferecido em sacrifício pelos seus pecados, pelos seus erros. Então Deus conhece o seu coração e Deus conhece a sua vida. Mas a questão não é errar que é a problemática. A grande questão é o que você faz depois que você erra. Porque a Bíblia diz que nós já estamos destituídos da glória de Deus por falharmos, por causa do pecado. Mas a questão toda é o que eu faço depois que falhei. Há muitas pessoas que caminham juntamente conosco, pessoas que um dia estiveram aqui, que serviram ao Senhor com excelência, que oravam, que buscavam, que intercederam, e um momento de distração, um momento de tristeza, e um momento que as suas emoções foram conturbadas, elas falharam, elas erraram, e neste momento elas disseram assim, eu desisto de tudo. Chegaram até o pastor e disseram, pastor, eu não quero mais, não posso mais. Pastor, por quê, meu irmão? Porque eu errei e falhei. Eu desisto de tudo. E essas pessoas não entenderam o real propósito de vida que Deus tem para elas, porque não é um erro e uma falha que vai definir quem você é. O Senhor
Deus, o Senhor Jesus não olha você pelas suas falhas. O que o Senhor realmente está interessado é o que está no seu coração. Glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida de pecado e continuar no pecado. Não, eu estou dizendo para você que não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que você falhou ou errou, o que importa é como você vai se posicionar hoje diante do Senhor. Glória a Deus. E na Bíblia nós vemos vários relatos de pessoas que falharam e falharam muito grave. E talvez o erro que você falhou e que um dia você disse, eu vou desistir. Não tem nem comparação a erros que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Um exemplo claro é Moisés. Quando Moisés, ele mata um soldado, ele comete homicídio, ele mata uma pessoa, e a consequência disso é o quê? É um erro fatal, é um erro terrível, mas ele faz o quê? Ele foge, ele escapa. E é interessante que o que acontece com Moisés depois, quando ele completa 40 anos, que é essa decisão que ele faz, que ele mata esse homem. Essas decisões estão afetando a vida dele, mas lá na frente o chamado dele é para quê? Para a libertação do povo. Aí você diz, mas um homem que matou alguém, ainda assim é chamado para a libertação do povo. Entenda isso, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele planeja a morte de Urias. Ele planeja a morte de Urias, além disso, ele planeja, ele é seduzido, não só seduzido, mas ele planeja como ter a mulher de Urias também. Ainda assim, este homem, ele é segundo o coração de Deus, mas por quê? Porque ele não ficou limitado às suas falhas, ele reconheceu os seus erros. E ele permaneceu, ele avançou para o alvo, para o objetivo da sua vida. Então eu quero que você entenda uma coisa muito importante, meus irmãos. É que a questão toda é que o nosso ministério, o propósito de vida de nós, de cada um de nós, está diretamente ligado nas nossas emoções. Você sabia que aquilo que você mais se ira, aquilo que você mais fica bravo, se você por acaso chega em algum lugar e você diz, eu não aguento esse lugar aqui, eu estou ficando bravo. Eu chego vou dar um exemplo aqui, você chega no hospital e você fala, essa situação não pode acontecer assim, tem que ser diferente. Isso é sinal que o teu propósito de vida está conectado a pessoas, ao ministério. Através da tua vida, você vai levar o amor de Cristo a pessoas que estão doentes, debilitadas. Se a tua ira está em relação ao dinheiro, eu estou olhando quanta corrupção, isso é sinal que Deus quer te levantar, para através da tua vida você abençoar ministérios, pessoas. Glória a Deus. Aonde as suas emoções estiverem conectadas e aonde acender no seu coração uma determinação, tipo de raiva, de emoções, eu estou ficando nervoso com isso. Isso é um sinal que o teu propósito de vida está conectado a isso. Você sabia disso? Então, se você se preocupa com as crianças correndo de um lado para o outro e você fica bravo, esse é sinal que o teu ministério está conectado às crianças e você precisa se posicionar diante dessa situação. Veja o quanto isso é importante, porque quando Moisés ele tem aquela revolta com aquele soldado, a grande questão é que o projeto de Deus na vida dele era quê? Libertação para o povo. E o projeto de Deus estava conectado às emoções. Só que ele não soube lidar com as emoções naquele momento. E por não saber lidar com o projeto de Deus na vida dele, ele acabou tomando uma impulsão errada. E assim é nas nossas vidas. Quantas vezes
tomamos decisões levadas nas emoções e não prestamos atenção nas circunstâncias, não paramos para analisar. Então entenda o que eu estou dizendo para você. Aquilo que mais impacta o teu coração, aquilo que mais chama a tua atenção, aquilo que leva você a ficar nervoso, entenda que o teu projeto está ligado nisso. Vemos na palavra de Deus Pedro, um homem que era nervoso, né? Ele tira da sua espada e ele tira a orelha do soldado. Aliás, ele arranca a orelha do soldado. Ele era um homem nervoso. Só que o projeto de Deus dele estava conectado a pessoas. E nós sabemos que quem vai estar ministrando uma palavra e mais de 3.000 pessoas vão receber o batismo do Senhor. O batismo do Espírito Santo era Pedro. Glória a Deus. Então aquilo que mais você está fervendo no seu coração é um sinal que o projeto de Deus está conectado na sua vida. Agora, meus irmãos, nós temos que entender que não são as falhas e os erros que nós cometemos que definem quem você é. Aquilo que você está passando hoje não vai definir quem você é, mas você precisa entender que você não pode continuar assim. Você precisa da restauração do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor Jesus. Diariamente nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso limpar, me purificar, remir, limpar o meu coração, limpar a minha mente. Porque quantas e quantas vezes você pode dizer: eu não peco, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço tal coisa. Mas quantas vezes na nossa mente nós estamos permitindo que o diabo roube a nossa paz e influencie as nossas vidas? E quantas das vezes o inimigo das nossas almas tem tirado de nós o nosso compromisso com Deus, por causa, substituindo isso com coisas. E nós estamos sendo manipulados, às vezes por uma rede social, às vezes por uma televisão, às vezes por circunstâncias que estão sendo ditas em jornais, ditas em situações do mundo, e nós estamos perdendo o foco principal daquilo que Deus nos chamou. Deus tem o melhor para a tua vida. Glória a Deus. E você tem que entender que não podemos jamais desistir. Aquilo que um dia você iniciou, o projeto de Deus na tua vida, você tem que avançar, você tem que prosseguir, você não pode retrair, você não pode voltar, você tem que avançar. Porque, como nós dissemos aqui, nós não podemos desistir, porque você é maior que o seu erro. Você é importante para Deus. Glória a Deus. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a tua família. Deus se preocupa com os teus relacionamentos. Deus se preocupa com quem você está, as pessoas que você conversa. Deus se preocupa com o que você faz. Mas Ele deixa o livre-arbítrio para você escolher e tomar as suas decisões. Então você pode sair daqui e dizer assim: eu faço o que me vem na telha. Se eu quiser fazer isso, eu faço, não me importa. Você pode tomar essa decisão. Mas a grande questão, meus amados, é que Deus espera que nós tenhamos um compromisso verdadeiro com Ele. Não somente aqui, mas quando nós estamos em qualquer lugar que nós formos, nós temos que brilhar a luz de Cristo. A unção de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. Nós temos que ter um compromisso verdadeiro e dizer assim em nossas vidas: eu sou filho de Deus. Eu sou compromissado com a verdade. Eu sou justo, eu sou leal. Eu sou capaz, eu sou vencedor. Você nasceu para vencer. E o diabo, Satanás, ele quer roubar de nós aquilo que Deus já havia entregado para as nossas vidas. Pela graça nós somos justificados. E por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, fomos condenados pelo pecado? Fomos. Aliás, somos. Mas por Jesus, através da nossa fé, se nós crermos
justificados por Ele. Glória a Deus. E eu deixo aqui uma importância, eu quero que você entenda isso. Que eu e você, nós precisamos crer. E o que é crer em Cristo Jesus? O que é crer na palavra de Deus? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza das coisas que nós esperamos. Você não precisa ver para crer, você precisa ter a certeza que vai acontecer. Isso significa, meus amados, que aqui na sua mente, você precisa crer que Deus está com você. Não é na palavra do pastor apenas, nós cremos e temos certeza que uma oração receberemos um milagre. Mas se você crer no seu coração e você determinar aqui na sua mente, você vai receber um milagre. Porque a tua fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza das coisas que você espera. Então, nós temos que, através de Cristo Jesus, profetizar sobre a nossa família. Nós temos que profetizar sobre a nossa casa. Nós temos que profetizar sobre o nosso trabalho. Nós temos que profetizar sobre os nossos familiares. Porque a fé vai nos levar a alcançar objetivos extraordinários. Mas o diabo, ele faz de tudo para tentar deixar a gente sozinho. O diabo faz de tudo para tentar dizer que nós não podemos, que nós não conseguimos. E aí basta uma falha e um erro que cometemos, diariamente pecamos, que ele chega até nós e diz ao nosso ouvido: a você, olha, você não tem mais chance, você perdeu, você é um derrotado. E aí ele chega e sussurra nos nossos ouvidos, ele diz assim: ó, você não vai conseguir, a tua família está perdida. E aí, se nós não temos um posicionamento diante do Senhor, diante de Cristo, eu creio quem o Senhor é na minha vida. Eu tenho certeza de quem é Jesus. Se você ouve a voz do diabo, se você ouve a voz do inimigo, você desiste. Nós paramos. E por isso, meus amados, que a palavra do Senhor deixa bem claro aqui para nós, hoje, nessa noite. Não é um erro, uma falha que vai determinar quem você é. Quem você é já está declarado em Cristo Jesus. Você não precisa fazer alguma coisa como moeda de troca para receber de Deus algo. Você faz o que faz para o Senhor, você ora, você jejua, você se consagra, não porque você quer aumentar o potencial de Deus na sua vida, mas você faz isso porque você reconhece quem Deus é na sua vida. Glória a Deus. Você não dizima em oferta porque alguém obriga você. Você faz isso com amor, porque você sabe que aquilo que Deus tem para a tua vida não depende do dinheiro. Aquilo que Deus tem para a tua vida pode ser movido no sobrenatural. Então você reconhece: nas minhas finanças eu tenho Deus na minha vida. Na minha casa eu tenho Deus na minha vida. É muito importante nós termos isso no nosso coração, essa verdade. Porque o diabo vai tentar roubar de nós. A Bíblia deixa bem claro que o diabo, aliás, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Hoje você olha que algumas cadeiras estão vazias. Por que nós temos essas cadeiras vazias? Porque algumas pessoas foram roubadas pelo inimigo. O inimigo roubou a fé delas. O inimigo roubou a paz delas. E o inimigo trouxe confusão. Quantos de nós conhecemos pessoas que dizem claramente, dizem abertamente para nós, que viveram uma vida lá no mundo, que viveram as coisas do mundo, e parece, né, que é fácil. Viver lá no mundo é alegria, vícios é normal, uma vida de qualquer jeito, não tem problema. Esse negócio de ser evangélico é coisa do passado. Ser evangélico, meus amados, nós somos cristãos.
Não é por causa da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós amamos essa igreja. Nós estamos aqui seguindo a Jesus. Mas nós estamos aqui porque o nosso compromisso é com Jesus. Glória a Deus. Sempre tem uma palavra que o pastor sempre fala, e isso aqui é importante para nós. Uma pessoa que saiu aqui da igreja e ela não está mais aqui conosco, ela foi para uma outra denominação, ela decidiu ir para outra igreja, amém? Aí essa pessoa falou assim: pastor, mas o senhor vai continuar me visitando? O pai falou assim: não, eu não vou. Mas por que o senhor não vai, pastor? Porque no momento que você tomou a decisão de ir para lá, agora você tem um outro pastor, segue lá. Porque Deus nos chamou não para confusão, Deus nos chamou para um lugar e vamos continuar ali, amém, Jesus. A igreja Assembleia de Deus é certa? Sim. A igreja dos Amor é certa? Sim. Outras igrejas evangélicas são certas? Sim. Mas se Deus me chamou aqui na Quadrangular, amém, Jesus. Eu estou na visão aqui e vou continuar. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. Eu não estou simplesmente por causa da igreja, eu estou aqui porque eu tenho compromisso aqui com Jesus. Deus me chamou aqui porque eu tenho compromisso com Jesus. Então eu gostaria que você se colocasse em pé, eu vou orar por você, mas tenha essa palavra no seu coração. O diabo, ele fica irado, ele fica com raiva de nós. Sabe por quê? Ele fica furioso, porque ele faz de tudo para tentar afastar você de Deus. Ele envia demônios, ele envia espíritos malignos, ele faz de tudo para tentar tirar a tua paz. E se nós de alguma forma permitirmos brechas para isso, ele vai entrar, ele vai começar a sacudir a nossa família, ele vai começar a mexer em feridas, ele vai começar a mexer em coisas que nós estamos... Quando nós olhamos, parece que tudo está perdido, ele fica irado, mas basta uma palavra nossa, com o coração quebrantado e o reconhecimento de quem Cristo é, ele tem que se colocar em retirada da nossa vida, o diabo tem que sair. E é por isso, meus amados, tenha certeza no seu coração que o diabo está tremendamente com raiva de você estar aqui nessa noite. Ele está muito irado e ele quer fazer de tudo para tirar o teu compromisso com Deus. Guarde isso na sua vida. Nunca coloque nada diante do Senhor. Nunca coloque empecilhos diante de Deus. Busque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Priorize o reino, priorize a vontade de Deus para a tua família, para a tua casa. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer tomada de decisão, priorize a Deus. Porque o Senhor tem o melhor para a tua casa. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra é o que edifica as nossas vidas. Não são as falhas e os erros que nós cometemos que definem quem nós somos. O Senhor já declarou na sua palavra que somos vencedores. A tua palavra nos ensina que aquele que crê, aquele que confia, aquele que acredita, tudo pode naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor na nossa vida. E por isso, neste momento, nós oramos para que o Senhor possa entrar com providência em nossa casa. Nós oramos para que o Senhor possa estar na direção das nossas vidas. E tudo aquilo que um dia o inimigo, de alguma forma, roubou de nós, tirou a nossa paz, tirou a nossa alegria, tirou a nossa comunhão, tirou, Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Agora, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós tomamos uma decisão mediante a fé. E nós dizemos, Senhor, na nossa vida pertence ao Senhor. Diga isso ao Senhor, a tua casa, a tua família pertence ao Senhor.
Eu estou aonde eu estou, porque eu sou projeto de Deus. Eu tenho a minha família, e a minha família é um projeto. Eu tenho o meu trabalho, e esse trabalho é um projeto de Deus. Eu tenho a minha casa, e a minha casa é um projeto de Deus. Aonde eu estou é um Glória a projeto de Deus! Deus. Aleluia! E nós confiamos, Senhor, que através do que o Senhor tem para nós, através daquilo que o Senhor tem para nós, já tem evidências do teu poder em nossas vidas. Muitos dos teus filhos que aqui estão têm revelações. Muitos dos teus filhos que aqui estão têm direções que vêm da parte do Senhor. O Senhor já revelou através de sonhos. O Senhor já falou através de palavras. E muitas vezes pararam no caminho. Muitas vezes retrocederam. E não ouviram a voz de Deus. E não entenderam aquilo que o Senhor havia entregado em suas mãos. Deus está falando com você agora. Escute isso. Glória a Deus! É hora de você voltar atrás. É hora de você avançar. Aleluia! Glória a Deus! Não perca aquilo que Deus colocou na sua vida. Não permita que o inimigo da sua alma roube de você aquilo que Deus já entregou. A tua família pertence ao Senhor, não se preocupe. A tua família pertence ao Senhor. Os teus filhos já foram consagrados ao Senhor. Confia no Senhor. Pai, nós declaramos sobre a tua igreja que aqui está. Se alguém precisa de cura, se alguém precisa de milagres aqui, se alguém precisa de libertação, nós declaramos o nome de Jesus. Há um poder no teu nome, Senhor. E nós confiamos, e agora neste momento, Pai, que aqueles que estão intercedendo por milagres vão receber em nome de Jesus. Porque só o Senhor pode fazer o milagre. Só o Senhor pode fazer maravilhas. Só o Senhor pode transformar do cativo a um vencedor. Só o Senhor pode mudar a tua situação hoje e você sair daqui transformado. Coloque a sua mão em direção ao seu coração e declare: eu sou um vencedor. Declare que o Senhor já preparou o melhor para a tua casa. Agora eu quero que você comece a visualizar isso espiritualmente na sua mente. Veja você conquistando. Veja espiritualmente você alcançando objetivos. Aquilo que Deus já colocou no seu coração. Você ministrando a palavra. Você orando por pessoas. Você indo até lugares. Glória a Deus! De Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração. E um dia parece que foi sumido. Parece que algo não está mais. Deus está falando com você. Ouça isso. Deus está restituindo sonhos nessa noite. Deus está restaurando a sua vida. A aliança que você fez com Deus. A aliança que você tem com Jesus. Pai, eu declaro sobre a tua igreja. Eu declaro sobre os teus filhos. E que cada pessoa que aqui está, ao sair deste lugar, receba, Deus, da parte de Deus, a direção. E eles comecem a enxergar aquilo que o Senhor já tem determinado sobre a vida deles. Em o nome de Jesus. Amém.